Bíblias em Mateus capítulo número 5. Mateus capítulo número 5. Nós vamos ler do verso 33 ao 37. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Todos acharam? Mateus 5, verso 33 ao 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Vamos orar. Querido e eterno Pai, eu te dou graças por tua palavra. Rogo que por tua misericórdia o Senhor nos ensine, nos ajude, nos dê entendimento do que vamos ouvir agora. Nos dê saúde, Senhor Deus, para ministrar essa palavra. Que assim teu nome seja engrandecido por meio da pregação bíblica. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Quanto mais avançamos no estudo do Sermão do Monte, mais percebemos quão séria e radical é a vida cristã. Prestem atenção. Os fariseus eram um grupo religioso que viviam de externalidades. Eles eram santos por fora, mas imundos por dentro. Nosso Senhor os chamou de sepulcros caiados, sepulcros melados de tinta. Desde o verso 21 do capítulo 5, que Jesus vem sistematicamente desmascarando seus ensinos, provando que, ao contrário do que os fariseus andavam ensinando por aí, a palavra de Deus é muito mais séria. Ela não atinge apenas os atos de um indivíduo, mas principalmente as intenções do coração desse indivíduo. Esse homem apenas não deve não matar. Ele não deve sequer se irar contra seu irmão sem motivo. Esse indivíduo, ele não deve apenas não adulterar. Ele sequer deve olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Esse homem, ele não deve, ou essa mulher, não deve dar carta de divórcio. Mas se der, que não seja por qualquer motivo, mas sim por causa de relações sexuais ilícitas por parte do seu cônjuge. Esse indivíduo jamais verá o reino dos céus se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, a dos falsos religiosos mais dedicados. Assim é que deve ser a vida de um cristão genuíno, com uma justiça que vai além. E mais uma vez, Jesus levanta aquilo que podemos chamar de a quarta antítese ao ensino dos fariseus. Qual é? Não jurar. Não jurar de modo algum. Portanto,
A fim de entendermos bem o que significam as palavras de nosso Senhor, nós devemos seguir um método muito básico. Devemos fazer 3 observações. Em primeiro lugar, devemos observar o ensino de Moisés sobre os juramentos. O que Moisés ensinava sobre os juramentos. Então vamos voltar para Mateus 5, por favor. Verso de número 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Observe, este verso 33, ele é a compilação, um conjunto de versos espalhados pela lei de Moisés. Em nenhum lugar nós encontraremos ele nessa forma como o nosso Senhor acabou de falar, mas podemos perceber o malabarismo dos fariseus em condensá-los apenas em uma sentença. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Em Levítico capítulo 19, 12, Deus disse: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus proíbe. Em Números 30, versículo 2, Deus disse: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não voltará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. E temos mais esse texto aqui. Abram aí em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, verso de número 21. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo de número 23, verso de número 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Observe isso aqui. Esses votos eram usados como juramentos no sentido de invocar Deus como testemunha do voto, onde caso aquele indivíduo que votou não cumprisse, Deus iria puni-lo. Como podemos perceber numa leitura simples, aqui Deus está proibindo o quê? Deus está proibindo o uso indiscriminado dos juramentos falsos, ou chamado perjúrio. O que é perjúrio? É você fazer um acordo e depois quebrar. É você empenhar a sua palavra e quebrar a sua palavra. Então Moisés tinha por objetivo evitar 2 sérios problemas em Israel, que por certo aconteceria no meio daquela multidão de 3 milhões de pessoas com ele lá no deserto. Quais eram esses objetivos? Primeiro, Moisés queria evitar o engano entre eles. Queria evitar que eles mesmos se enganassem a si mesmos, a eles mesmos. O princípio da responsabilidade com o que se diz, com o que se acorda, tornava-se necessário para uma vida de paz entre os homens judeus. Isso servia como um freio das inclinações carnais mais vis para a mentira uns com os outros. Tudo o que se falava, tudo o que se afirmava, tudo o que se assinava devia ser comprovado em Israel pela veracidade dos fatos. Era uma forma, meus irmãos, tremenda de se evitar o quê? Os disse-me-disses, os desacordos dentro do acampamento, e assim tornar possível a vida entre eles. Em segundo lugar, Moisés queria evitar
que o nome de Deus fosse tomado para se homologar, para se corroborar, para se vaticinar fraudes, mentiras ou enganos. Portanto, frise-se aqui que em momento algum Moisés está proibindo o voto ou o juramento. Ou do contrário, Moisés também não está ordenando o juramento. Isso por quê? Porque o próprio Deus várias vezes usou de juramento, o jurou por si mesmo. Moisés está nesse ponto ensinando o quê? Não se deve tomar o nome do Senhor emprestado para as questões mais triviais da vida. Estava virando moda em Israel, em tudo que se falava, jurar em nome de Deus. Eu juro em nome de Deus, eu juro em nome de Deus, sem a menor reverência com o nome do Senhor. Portanto, a fim de que isso fosse corrigido de uma vez por todas, Moisés tratou com total solenidade o ato de jurar em nome de Deus. Era algo que você podia fazer, mas só podia fazer naquele caso que fosse realmente sério, grave, irrevogável. O povo precisava saber que eles viviam aonde? Na presença de Deus. Que eles não estavam ausentes, fora da presença de Deus. E tudo que fosse dito, tudo que fosse acordado, tudo que fosse assinado em acordo, em nome de Deus, tinha um peso diferente, tinha um peso peculiar. É como se Moisés dissesse a eles: cuidado quando vocês forem jurar em nome do Senhor, cuidado. Cuidado em vocês estarem jurando por qualquer coisa, porque Ele está em nosso meio e pesa cada palavra que nós dizemos em seu nome. Deus pesa, Deus leva a sério, porque é o relacionamento com Deus que estava em jogo em última análise. O relacionamento com Deus, e não um faz de conta de palavras soltas no ar. Não era isso. Era uma vida na presença de Deus. Era isso que eles tinham que entender. Portanto, esse era o ensino de Moisés. Mas em segundo lugar, a segunda observação que nós temos em Mateus 5 é o ensino dos fariseus sobre os juramentos. O que era que eles andavam ensinando naquela época? Eles andavam ensinando isso aqui. Volte para Mateus 5, por favor. Verso 33, mais uma vez. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ouça, mais uma vez, os fariseus, eles reduziram a lei às suas conveniências, aquilo que era bom para eles, desprezando toda a verdade que está embutida nela. Eles não se preocupavam com o voto e nem com a necessidade de cumprir o voto. A preocupação dos fariseus estava em observar as fórmulas em que se usava os votos. Para quem não sabe, o código jurídico judeu chamado de Mishnah tem um tratado inteiro sobre a fórmula, o modelo de juramentos, quando eles são obrigatórios e quando eles não são obrigatórios. A Mishnah tem um tratado inteiro sobre isso. Esse era o código já usado pelos judeus na época de Nosso Senhor, na época de Cristo. Nesse código, por exemplo, se ensina que se alguém jurar por Jerusalém, não está obrigado do voto. Mas se alguém jurar em direção a Jerusalém, posição geográfica, em direção a Jerusalém, está obrigado do voto. Vocês perceberam a sutileza? Jurar por Jerusalém, não vale. Jurar em direção a Jerusalém, aí você é obrigado a cumprir. Os juramentos, portanto, eles se acabavam em quê? Numa série de regras absurdas que
diziam quando o indivíduo podia cumprir um juramento ou não, quando o juramento era verdadeiro ou não. Logo, quem se aproveitava disso? Os maliciosos, os estelionatários. Eles nunca usavam a fórmula que lhe obrigavam a cumprir o voto. Eles só usavam a forma que não lhes obrigava a cumprir voto algum. Assim, muitos viviam de juramentos vazios, sem conteúdos, para sustentar as mentiras das mais sórdidas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Jesus pronunciou 7 ais sobre a cabeça dos fariseus. 7 ais. Ai na Bíblia significa juízo. E veja um dos ais que Jesus pronunciou sobre eles, a respeito dessa matéria dos juramentos. Mateus 23, do 16 ao 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que o santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Veja, eles juravam por tudo. Juravam pelo santuário, juravam pelo altar, juravam por Jerusalém, juravam pela terra, juravam pelos céus, juravam pelas suas próprias cabeças. Eles só não podiam jurar pelo ouro, pela oferta, em nome de Deus, porque aí eles se viam obrigados a cumprir o juramento. Eles reduziam ao máximo o alcance do verdadeiro ensino bíblico, a fim de sustentar seus enganos. Eles reduziram tudo ao que nós chamamos de perjúrio. O que é perjúrio? É você jurar em nome de Deus e não cumprir. Jurar em nome de Deus e não cumprir. O perjúrio em nome de Deus, para os fariseus, era o pecado. Se eu não cometer perjúrio, então tudo está bem comigo, tudo está em paz comigo. Se eu tão somente evitar jurar em nome de Deus, então eu não tenho obrigação nenhuma com qualquer outro voto. Aliás, eu não tenho nenhum pecado, estou em ordem, estou muito bem, estou em sintonia. Meus irmãos, largamente já abordamos aqui que muitas das vezes nós somos culpados do mesmo pecado de desculpas, de escusas. Ou seja, que se nós não fizermos isso ou aquilo, tudo está bem, permanecemos consagrados, homens santos, mulheres santas. Por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu vou à igreja, então tudo está bem comigo. Todavia, muitos são os que vivem empenhando sua palavra, empenhando a sua assinatura, fazendo juramentos em nome de Deus por qualquer coisa, cinicamente em nome de Jesus, para escapar de adultérios, de fraudes, de malícias, de falhas, de um coração impuro, de suas histórias fiadas, de suas conversas fiadas. Eu não adultero, mas jura dolosamente. Eu não me divorcio por qualquer motivo, mas são falsas as minhas palavras empenhadas. Estou em pecado do mesmo jeito, da mesma forma.
da mesma natureza. Há um ditado lá no Ceará, na minha terra, que diz assim: não sustenta em pé o que falou sentado. Não sustenta em pé. Quando fala uma coisa sentado, quando fica de pé, já mudou. Já não sustenta mais o acordo. Muitos são culpados disso, de quê? De não sustentarem o que dizem, o que juram, o que assinam, o que concordam, os acordos feitos. Covardes, homens covardes, mulheres covardes. Vocês lembram de um homem chamado Labão? Labão foi pai de duas moças no Antigo Testamento, Raquel e Lia. E vocês lembram o que ele fez com Jacó? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, por favor, Gênesis 29. Gênesis 29. Nós vamos ler dos versos de número 15 em diante. Jacó tinha fugido da casa de seu pai e procurou Labão, que era da família da sua mãe, e ali estava morando com Labão e trabalhando para Labão. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Labão empenhou sua palavra com Jacó, mas em nome de uma suposta tradição, ele não sustentou a sua palavra. Ele não cumpriu o acordo. Por que ele não disse que naquela terra tinha aquela tradição de a mais velha ir primeiro? Ele não disse. Ele só foi dizer depois. Observe. Esse é o princípio aqui no ensino dos fariseus. É o de, em nome da tradição dos homens, observar certas fórmulas, o que se deve ou não jurar para cumprir ou não cumprir. O ensino dos fariseus, eles serviam apenas para enlamear, sujar toda ideia e qualquer ideia de honestidade nas palavras. Não dava mais para confiar no que um homem dizia. Não dava mais para confiar na palavra empenhada de ninguém. Por quê? Porque dependia do pelo que ele estava jurando. Ele está jurando pelo quê? Você está jurando pelo altar ou pela oferta que está no altar? Você está jurando pelo templo ou você está jurando pelo ouro que estava no templo? Essa era a fórmula. Eles criaram uma fórmula a fim de escapar disso. Todavia, meus irmãos, esse não é o genuíno ensinamento bíblico sobre os juramentos. E isso nos leva então à nossa última observação. Nós já vimos o que Moisés ensinou sobre os juramentos. Vimos agora o que os fariseus ensinavam
E em terceiro e último lugar, nós vamos ver agora o ensinamento de nosso Senhor sobre os juramentos. Preste-me atenção. Mais uma vez, nosso Senhor vem publicamente desmascarar o ensino farisaico. Jesus, ele passa a ensinar a seus discípulos a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E ele faz isso de uma forma negativa e positiva. A negativa, ele começa dizendo assim, volte lá para Mateus 5 comigo, por favor, verso de número 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Só um parêntese aqui. Quando Jesus disse não podes tornar um cabelo branco ou preto, claro que naquela época nós não tínhamos o que hoje nós temos, né? Quem quer pintar o cabelo, quer deixar preto, bota preto, quer branco, bota branco, vermelho, marrom, azul, amarelo, do jeito que quiser. Tem gente que anda igual uma arara, né? Mas o que Cristo está dizendo aqui é que de forma natural, você não pode dizer assim, vou dormir e quero que meu cabelo amanheça branco. Pode? Não. A mudança de cor de cabelo hoje é artificial, não natural. Natural é com o tempo. Isso aí é coisa para o tempo. Mas bem, vamos voltar aqui, fechando o parêntese. É importante frisar que nosso Senhor não está aqui proibindo juramentos solenes. Como, por exemplo, você vai para um tribunal do júri, e lá no tribunal do júri você é chamado a jurar, a dizer somente a verdade. Ou então, no juramento da bandeira, nós que nos alistamos no exército aqui, a gente faz esse juramento. E tantos outros juramentos, o juramento da OAB, os juramentos do Conselho Regional de Medicina, o juramento, enfim, todos os juramentos que se possa imaginar de forma solene, né? Então, nosso Senhor não está aqui proibindo esse tipo de juramento. Muito menos, nosso Senhor está dizendo que jurar é pecado. Isso porque nós podemos encontrar ao longo de toda a Escritura, o quê? Os santos de Deus, Cristo e o próprio Deus jurando. Por exemplo, Jacó fez José jurar. José fez seus irmãos jurarem. Jonatas e Davi juraram um ao outro. No Novo Testamento nós encontramos Paulo dizendo em Romanos 9:1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, olha isso, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele traz um testemunho, ele chama alguém como sua testemunha. Em 2 Coríntios 1:23, Paulo disse: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha. Tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Cristo. Nosso Senhor, certa feita, foi colocado numa situação de juramento, quando o sumo sacerdote disse o seguinte, Mateus 26, se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade, se não, ouça. Mateus 26, versos de número 62 a 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conjurar é justamente chamar ao juramento a ambos. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Cristo jurou. Deus também jurou. Por exemplo, se quiser acompanhar comigo, abra em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6.
versículo 16 a 18. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, verso 16 do capítulo 6, e o juramento servindo de garantia, olha isso, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha isso, Deus se interpôs com juramento. Veja como o ato de jurar é sério. Aqui está bem colocado a condição do juramento, é a de servir de garantia de que a palavra acordada, ela será cumprida. Certo. Quando nosso Senhor, por sua vez, diz que não devemos jurar de modo algum, isso quer dizer, não está tomando o nome de Deus, e até seu próprio nome, levianamente, frivolamente, em qualquer conversa, em qualquer assunto. Por exemplo, a mãe pergunta para o filho: você tem certeza que você estava na escola? E o filho responde: eu estava na escola, juro por Deus como eu estava na escola. Quando não estava, ou estava. Ou quando o pai diz para o filho: você fez, cumpriu o que eu mandei fazer, fiz tudo direitinho, tem certeza? Tenho, juro por Deus. Ou a esposa pergunta para o esposo: você estava no trabalho? E o marido diz: eu estava no trabalho, juro por Deus que eu estava no trabalho. Ou então quando o marido diz para a esposa, ou a esposa para o marido: você pagou aquela conta que estava atrasada, porque vão cortar a nossa luz. E o cônjuge diz: eu juro por Deus que paguei. A Energisa vai e corta. Tem certeza que você lavou essa camisa? Eu juro por Deus que lavei. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós não fomos culpados de usar o nome de Deus dessa forma tão leviana, tão banal? Irmãos, creio eu que isso tem muito a nos dizer, inclusive sobre o tom de reverência com que tratamos com o Senhor. E aí, permitam-me nesse momento fazer uma crítica a muitas músicas que tratam Deus como um mero você, ao invés do Senhor. Você. Músicas que não tratam Deus mais como Senhor, mas como você. Os pais mais antigos ensinaram seus filhos a lhe chamar de Senhor e Senhora, e ai se não chamasse. Eu me lembro certa feita que minha mãe me chamou e eu disse: que é? Ela disse: que é? Que é não, é senhora. Nossa geração, somos a geração que desconhece o respeito, o temor no falar com os pais. Logo isso vai respingar em quê? Isso vai respingar na pessoa de Deus e no modo como tratamos o Senhor, chamando Deus de você, como se Deus fosse nosso parceiro, nosso igual. Não devemos, irmãos, agir com irreverência. Precisa haver certa solenidade em tratar com o Senhor, certa solenidade, certo respeito com o nome de Deus. Muito menos nós devemos estar tomando o céu, a terra, ou Jerusalém, ou nossas cabeças, para jurar, tomar como testemunho. Por quê? Porque tudo é de Deus, tudo está na presença de Deus, não há nada que esteja fora da
da presença de Deus, do alcance de Deus. Nada que façamos tem como estar fora da presença de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei, os céus é onde fica o trono de Deus, a terra é onde está o estrado dos pés de Deus, é por onde Deus passa, tudo é de Deus. Então tenha cuidado com isso. Toda a nossa vida, nossa conduta, nossas palavras, nossos bate-papos nas redes sociais, nossas conversas do trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, na igreja, tudo é feito na presença de Deus. Me diga alguma coisa que você pode fazer e que Deus não possa ver. Alguma coisa que Deus não saiba, que você disse, que você pensou, que você imaginou, que você propôs no coração. Me diga só uma coisa. Não tem. Por isso, meus irmãos, Jesus foi magnífico, brilhante, maravilhoso, esplendoroso, quando ele encerrou todo o seu argumento sobre essa questão dos juramentos no seguinte. Veja o verso de número 37. Mateus 5, 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do mal. De uma vez por todas, nosso Senhor estabelece que o que importa diante de Deus não é o juramento que você faz. O que importa diante de Deus é a honestidade do que você fala. Ser honesto no que diz, sem aumentar ou diminuir. Isso é que faz a diferença. Nós somos peritos, meus irmãos, somos peritos em culpar, criticar os políticos de serem grandes mentirosos, de não cumprirem o que eles prometem nas campanhas. Quem nunca falou assim? Quem nunca disse isso de um político? Entretanto, nós caímos no mesmo buraco quando usamos de mentirinhas. Uma mentirinha não faz mal. O que é a mentira? A mentira é você negar a realidade. A mentira é você negar os fatos, o que de fato é. Então, muitos de nós vivem crendo que diante de Deus há mentira grande e mentira pequena. Que diante do trono de Deus está lá, aqui é mentira grande, aqui é mentira pequena. E assim vive-se cinicamente negando a realidade por mentiras. Mentimos, por exemplo, quando queremos escapar da punição de alguma falha. Isso é típico, isso começou lá no Éden. Por que tu se escondeu, Adão? Porque tive medo. E o que foi que tu fizeste? A mulher que tu me deste enganou. A mulher, ele botou a culpa na mulher e em Deus, porque a mulher que tu me deste me enganou. Então, mentimos quando queremos escapar da punição, mas também mentimos quando aumentamos, quando exageramos sobre coisas que fazemos ou que falam de nós. Não nos contentamos apenas em contar que fomos ao restaurante. Fomos ao restaurante, mas foi o restaurante o mais caro, o melhor. Não nos contentamos em dizer que compramos um carro. Não, a gente não comprou um carro, a gente comprou o melhor carro. Não nos contentamos em dizer que compramos uma bolsa. É a melhor bolsa da grife. Pergunto, não são esses exageros mentiras? Não são essas conversas desonestas, fora da realidade? Conheci uma mulher que em todo restaurante que ela ia, ela costumava dizer aos garçons que nunca foi tão bem atendida e que nunca comeu uma comida tão bem deliciosa. Sempre dizia isso aonde ia.
Quantas vezes nós não vamos além do sim, sim, do não, não? Quantas vezes a gente não se desgasta falando além do sim, sim, do não, não? Um sim resolveria, um não resolveria, mas não, a gente quer acrescentar e acrescentar e acrescentar. Quantas vezes nos pegamos acrescentando ou permitindo que se acrescente a nosso respeito só para agradar nosso próprio ego, nosso próprio eu? Quando de repente tem alguém aqui do meu lado me elogiando, e eu sei que muito daqueles elogios ali é coisa de babão, que não tem nada a ver, e eu estou lá permitindo que ele o faça, enchendo a minha bola, e eu permitindo que ele o faça. Permita-me encerrar esse sermão com a seguinte argumentação e textos. Tiago disse duas coisas em sua carta, digna de muita consideração para este assunto hoje à noite. Primeiro, Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 19, que nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar e aptos para ouvir. Então quem é tardio para falar, e quem entende esse texto, entende que responder com um sim ou com um não, o sim sim e o não não, já ajuda para cumprir esse preceito bíblico. Mas em segundo lugar, ele diz outra coisa muito importante, repetindo as palavras de nosso Senhor. Eu quero que você abra comigo, por favor, Tiago capítulo 5, versículos número 12. Tiago 5, 12. Tiago capítulo 5, verso 12 diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Quero chamar a atenção de vocês para o final desse versículo, para não cairdes em juízo. Pergunto, por que Tiago encerra dizendo esse versículo, para não cairdes em juízo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Eis aqui a resposta. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eis aí a advertência de nosso próprio Senhor. Que nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Que observemos os limites, até onde devemos falar e a partir de onde devemos calar. Se os homens, meus irmãos, fossem de fato honestos nas palavras, no que fazem, no que concordam, jamais nós precisaríamos ver em alguns lugares, em algumas vendas, a seguinte frase: fiado só amanhã. Ou então tem umas que tem um olho, né, desenhado, né? Fiado só quando esse olho piscar. Jamais precisaríamos disso, se tão somente os homens cumprissem com o que dizem. Nosso sim, sim e nosso não, não devem ser o suficiente. O suficiente, sem precisar jurar por nada. Sim, sim, não, não. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da nossa língua. Deus tenha misericórdia do que sai da nossa boca. Vamos ficar de pé.
Reflita sobre você mesmo. Principalmente num louvor que nós cantamos há pouco. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.